Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você confia nos políticos? Você confia na economia brasileira? Agora eu vou fazer outra pergunta. Se a sua resposta para a pergunta que eu fiz primeiro foi não, por que que você tem todo o seu patrimônio aqui no Brasil? Meu nome é Augusto, essa é a Trevo e bora pro vídeo. Galera, antes de continuar para o vídeo, quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, no canal da Trevo, curta o nosso vídeo, porque o YouTube vai ver que você está gostando do nosso conteúdo e vai passar para mais gente, e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, vão conseguir aprender mais sobre investimentos e como ter uma vida financeira mais saudável, que é o que a gente está se esforçando ao máximo para fazer você entender, fazer você aprender. Agora eu vou te listar 3 motivos do porquê que você tem que investir no exterior. O primeiro motivo é justamente o dólar, a moeda americana. A gente percebe que em um período, desde o plano real, desde quando o real se tornou a moeda oficial do Brasil, ele vem se desvalorizando perante ao dólar. Isso a gente fala em períodos mais longos. Se a gente pegar períodos de 3 anos, geralmente o dólar se valorizou perante ao real. Então, a gente percebe que se a gente investir em dólar, a gente consegue uma valorização do dólar perante ao real. E se você investe no exterior, você vai conseguir, além da valorização que os seus ativos vão ter, a valorização do dólar perante ao real. O segundo motivo é que o mercado americano ele é gigantesco. Em 2020, o PIB do Brasil foi de 1,4 trilhões de dólares. Para vocês não falarem que foi por conta da pandemia, em 2019, quando não tinha pandemia, o PIB foi de 1,8 trilhões de dólares. Só para vocês entenderem um pouco melhor, o PIB é o Produto Interno Bruto, que significa toda a riqueza que é criada dentro do território nacional, dentro do Brasil. Então, em 2019, o PIB foi de 1,8 trilhões de dólares. Só que só a Apple tem um valor de mercado de 2,4 trilhões de dólares. Só com esse dado já dá para entender a diferença e o tamanho do mercado americano. E o terceiro ponto aqui vai ser a diversificação. E para falar de diversificação, vou trazer outros 2 conceitos: o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico, como o nome já fala, é quando acontece algo com todo o sistema, todos os mercados, todos os ativos são atingidos. Já o risco não sistêmico é um risco que atinge só uma empresa, só um setor. E nesse risco a gente consegue diminuir a partir da diversificação. A gente pode diminuir o nosso risco não sistêmico a partir da diversificação. Porque perceba, a gente tem 2 empresas, Vale e Petrobras. Aconteceu a queda da barragem da Vale, aquele desastre, e a Vale caiu muito. Só que a Petrobras não aconteceu nada. Então, o seu risco foi apenas um risco não sistêmico. E se você tivesse mais ativos aqui, tivesse uma carteira mais diversificada, menos seria o impacto dessa queda da Vale. E se você, além de ter ativos aqui no Brasil, possui ativos no exterior, compra ações, REITs e outras opções de investimento no exterior, você consegue ter uma boa diversificação. Porque se acontece alguma coisa aqui no Brasil, você tem uma outra parte na sua carteira que está nos Estados Unidos. E quando acontece alguma coisa aqui no Brasil, principalmente
alguma coisa relacionada à política, à economia, o dólar se valoriza e a sua carteira de ativos em dólar também vai se valorizar. Ou seja, você vai ter uma carteira balanceada e o seu risco não sistêmico vai ser diminuído. Além de que, apenas na Bolsa de Nova York, lá nos Estados Unidos a gente tem mais de uma bolsa, a Bolsa de Nova York é a maior, apenas na Bolsa de Nova York tem 2.700 empresas. Na Bolsa Brasileira tem menos de 500. Então imagina a quantidade de opções de investimento que você tem no exterior. Você tem uma quantidade muito grande, sem falar na quantidade de ETFs que tem lá. Você vai ter ETF de games, ETF de inovação na saúde, ETF de empresas com governança liderada por mulheres. Você tem uma imensidão de opções de investimento no exterior. Por isso é tão importante se investir lá fora. E eu vou te falar agora como que você pode investir no exterior. Aqui na Bolsa Brasileira, a gente tem as BDRs, Brazilian Depositary Receipts, que são recibos que as empresas americanas, por exemplo, uma Apple, emite aqui no Brasil. Então você vai estar investindo em um recibo e não no papel propriamente dito. Já a segunda opção que você tem é investir diretamente no exterior. Abrir uma corretora no exterior, que é uma coisa muito fácil hoje em dia. Tem corretoras que são voltadas para brasileiros, que tem a plataforma toda em português, conteúdos em português. Então fica bem mais fácil investir a partir de uma corretora, né, nesse sentido. E agora vamos para os prós e os contras dessas duas opções. Primeiro, as BDRs. Quais são os prós das BDRs? As BDRs elas são emitidas aqui no Brasil. Então, na mesma corretora que você tem empresas do Brasil, que você tem fundos imobiliários, que você investe em ETFs no Brasil, você pode comprar uma BDR no home broker da corretora aqui no Brasil. Quais são os contras? Ela está aqui no Brasil, ela vai estar em real. Apesar dos resultados da empresa que você comprou o recibo serem em dólar, que já deixa a sua carteira parcialmente dolarizada, o recibo é em real. Já se você abre a conta em uma corretora nos Estados Unidos e compra uma ação de Apple, por exemplo, essa ação vai estar em dólar. O único problema seria justamente o IOF, que seria um imposto sobre operações financeiras, que é de apenas 0,38%. Só que o maior benefício de investir com a conta no exterior, com a conta em uma corretora no exterior, é justamente a diversificação. Nem todas as empresas americanas têm BDRs e os ETFs, que são um dos maiores benefícios que eu vejo de se investir numa conta em uma corretora no exterior. Eu já falei por que você deve investir no exterior e como, seja com corretora ou seja com BDRs aqui no Brasil. Agora eu vou te falar em quais ativos você pode investir no exterior. No exterior, se você abre uma conta em uma corretora, que é o que eu faço, justamente por acreditar nesse grande benefício que é a quantidade de produtos, a quantidade de empresas que se tem ao abrir uma corretora lá fora que não se tem se você investe em BDRs. Então eu invisto lá fora e no mercado americano a gente tem uma coisa em abundância que aqui no Brasil a gente tem muito pouco, que é justamente a inovação e a tecnologia. Por isso eu gosto muito de investir em empresas de tecnologia. Aqui no Brasil a gente tem algumas, só que se a gente for comparar com Apple, Amazon, Facebook, é uma coisa muito pequena, uma coisa muito iniciante. Já falei o porquê que você deve investir no exterior, como você deve investir, e agora eu vou falar quais ativos
você deveria buscar no mercado americano. E eu vou separar em 3 tipos de pessoas. Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento, aqui é apenas para te dar uma direção. A primeira pessoa é uma pessoa que tem pouco conhecimento de investimentos, mas mesmo assim ela quer se expor ao mercado americano. O ideal para essa pessoa seria um ETF que acompanhasse o mercado americano, um ETF que acompanhasse o mercado como um todo. Já que no mercado americano a gente tem vários ETFs de setores diferentes, só que essa pessoa ela não teria uma capacidade de fazer uma análise tão boa desses ETFs e escolher os melhores para ela. Então, o mais simples dela fazer é justamente escolher um ETF que acompanhasse o mercado americano como um todo. Para a segunda pessoa, é uma pessoa que tem já um certo conhecimento, ela entende um pouco de investimentos, entende de bolsa de valores, mas não é nenhuma fera ainda. Para essa pessoa, seria interessante que ela já arriscasse um pouco mais, que ela investisse em ETFs setoriais, em ETFs do setor financeiro, em ETFs do setor de saúde, e lógico, eu estou falando aqui só por questão de exemplo. Nos Estados Unidos existem diversos ETFs e essa pessoa com um pouco mais de conhecimento, ela teria a capacidade de entender que rumo que aquele setor teria, pelo menos ter uma ideia e investir dessa forma, já que nos ETFs você pode investir num setor, por exemplo, um ETF de games, ele está no setor de games. Você acredita que esse setor ele vai crescer, só que você não tem a capacidade de analisar qual a melhor empresa desse setor para se expor. E com os ETFs você consegue se expor ao mercado de games como um todo. E é justamente isso que uma pessoa com esse tipo de conhecimento deveria fazer, ser interessante para ela. A terceira pessoa seria uma pessoa que tem um conhecimento já mais avançado, tem mais tempo para investir. Essa pessoa seria interessante que ela já começasse a fazer o stock picking, escolher as próprias ações, que seria já, ela teria mais capacidade e tempo para fazer esse tipo de análise. Mas mesmo essa pessoa tendo essa capacidade, eu não abriria mão de forma alguma de investir via ETFs. São um produto muito interessante, até para quem já investe há algum tempo, já tem um conhecimento mais avançado. Eu invisto no mercado americano em empresas que eu fiz stock picking e também em ETFs, principalmente ETFs de setores que eu acredito que vão ter um crescimento muito grande no futuro, principalmente no setor de tecnologia, inovação e sustentabilidade. Galera, o vídeo fica por aqui. Queria pedir que você siga a gente no nosso Instagram. A gente posta conteúdo todos os dias nos stories e no feed também. A gente lá consegue ter uma intimidade maior, vocês conseguem tirar a dúvida com a gente a qualquer momento. E queria pedir de novo que você se inscreva aqui no canal, não esqueça, e curta o vídeo, compartilha com a galera e comente também se você tiver alguma dúvida. E lembre-se, não deixe todos os ovos na mesma cesta. Diversifique.